Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no Giro dos Fanáticos. Seguinte galera, Verdão foi prejudicado no empate aí com o Remo ontem à noite. Saiu um gol no final e foi anulado. E o PC Siqueira, ex-árbitro aqui, junto com o pessoal da Sport TV, analisaram o lance. E, enfim, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Bora se inscrever aqui no canal que a gente tá com a meta de bater 3 mil inscritos até o final do ano. Se você se inscrever já vai ser uma a mais, né, pra conta. Deixa também o like, hype o vídeo. Comenta o que você achou desse lance polêmico aqui. Se deveria ser anulado o gol mesmo ou não. Mas enfim, bora ver o que o especialista falou. Bora girar. Ter visto, o Palmeiras inclusive soltou um vídeo nas redes sociais do mesmo árbitro, Rafael Klein, justificando um jogo do Santos em que ele explica pro Neymar, olha, quando a bola bate no jogador que não faz o gol no braço, é gol. Só anula se o autor do gol toca na mão. O Palmeiras divulgou esse vídeo nas redes sociais, né? Daí o lance, inclusive, citado pelo Palmeiras, e eu acho que a gente já pode começar daí. Qual a diferença para o lance da Vila Belmiro, do Santos, e qual a sua interpretação para o que aconteceu hoje em Belém do Pará? Bem-vindo ao fechamento, PC. Eu que agradeço o espaço. Esse é o lance do jogo do Santos contra o Atlético Mineiro, né? Tem o chute, a bola bate no braço do Gabigol e entra diretamente no gol. A gente vai perceber que o braço do Gabigol está bem colado ali no corpo, né? Tá com o braço recolhido, bate no braço dele e entra no gol. E o que diz a regra, quando a bola bate na mão de um jogador, mesmo que acidentalmente, como foi o caso aí, né, do Gabigol, e ela entra no gol, é a chamada mão de imediatez, né? É um termo bem arbitrez, mas a gente escuta o VAR falando isso, o árbitro também, né? Porque ela bate e entra diretamente no gol. O importante do vídeo que o Palmeiras postou é que o Rafael Klein vai pro Neymar e explica, Isso. O auxiliar. O Klein também tá lá. Explica primeiro, depois o Klein tá lá. Ele fala, como bateu no autor do gol, tá no lado. Se tivesse batido em outro jogador dando assistência, o gol seria validado. Então o Palmeiras pega esse trecho da fala do Klein na Vila Belmiro e fala, mudou de ideia? É isso. E agora? Aí a conversa do Rafael Klein. Se sobra pra você e você faz o gol, é gol. O Rafael Klein e o assistente FIFA do Paraná, o Vitor Hugo Imazu, que está explicando a regra ali para o Neymar, né? Que a bola entrou diretamente, se ela realmente tivesse sobrado para outro jogador do Santos, esse gol deveria ter sido confirmado. Como ela entrou diretamente, não importa se foi de maneira acidental ou não, a bola entra no gol. Com relação ao lance de hoje, a gente precisa analisar sobre 2 pontos de vista. O primeiro é o que diz a regra do jogo. E o segundo é o que a maneira como os árbitros são instruídos, e isso não é, só que naquela ocasião era um gol irregular, o árbitro uruguaio Esteban Stoic deu o gol, e depois dessa final do Mundial, a FIFA se reuniu com o IFAB e disseram assim, olha, vamos mudar a regra, a gente só vai anular quando o próprio jogador fizer o gol, quando for o companheiro dele, o gol vai ser legal, ok? E a partir daquele momento os árbitros começaram a ter bastante precisão na análise desse tipo de lance. Porque o que você tem que julgar aí, em relação ao lance de hoje do Flávio, do Lopes, né, do Flávio Lopes, se esse lance, olha só, eu vou até pedir para parar, a hora que a bola bate na mão dele aí, ele está numa ação de disputa, ele sobe para disputar a bola com o Chamba, está numa ação de disputa, ele vira, e no momento que essa bola bate, ele está com o braço muito próximo ao corpo. Se esse lance fosse na área do Palmeiras, uma pergunta para os amigos, se esse lance fosse na área do Palmeiras, o VAR chamaria para dar o pênalti? Seria pênalti essa ação do Flávio Lopes? Da maneira como ele sobe, não, eu acho que chamaria. Nessa distância curta, dessa maneira, chamaria para ver. Eu acho que não. Por isso não dá o pênalti. Você não chama por diversão. Vem cá, ver o cara que deixou. Você chama que foi. A pergunta é essa, é pênalti esse lance? Não. Pra mim, vamos mudar esse lance. Vamos levar lá para a área do Palmeiras. Não é pênalti não. Ele sobe numa ação de disputa com o Chamba, colado. Do corpo não. Ele não está ampliando o espaço de maneira antinatural, ele está numa ação de disputa. O Chamba cabeceia a bola para baixo e bate no braço dele. Lá na área do Palmeiras é pênalti? Não. Não é pênalti. Se o Flaco tivesse cabeceado a bola dessa maneira e batesse no Chamba ali, colado, numa ação de disputa, seria pênalti? Não é pênalti. Estamos todos juntos aqui que não é pênalti. Esse é o texto da regra. Quando a bola bate na mão do jogador e ele não faz o gol, o que o árbitro deve avaliar é essa mão, como disse o Wilton lá, né, naquela revisão do VAR,
um termo bem arbitreza aqui, essa mão é sancionável, essa mão tem que ser marcada, tem que ser marcado o pênalti? Não. Então no ataque é a mesma interpretação, você só anula um lance como esse se a bola bater ali de uma maneira acidental, tá numa ação de disputa, sobra e o Flaco faz o gol. Quando ela sobra para um companheiro, que diz a regra, tem que ser dado um gol. Isso é o que diz o texto da regra do jogo. Só que no ataque, olha, foi uma assistência, né? Deu uma assistência com a mão. O gol saiu de uma origem de mão, de um toque de mão. Então a avaliação, a interpretação no campo de defesa está sendo diferente do campo de ataque. Se ele simplesmente seguir a regra do jogo para uma ação de disputa de um braço que está próximo ao corpo, isso é gol legal, de acordo com o texto da regra. Mas aí tem que ter um texto, a instrução vai contra a regra. A instrução é não cumprir a regra. A instrução, e por mais que eles dizem não, olha, vamos ouvir o áudio do VAR, só que não muda a regra, eu nem então. peço para ouvir o áudio do VAR, porque no áudio do VAR É mais fácil cumprir a regra. É mais fácil, não é mudar a regra. É mais só cumprir cumprir a a regra. regra. Quer dizer que eles dão instrução para fazer um negócio Exatamente diferente do que isso. diz a regra, então muda a regra. Ou a gente volta Ou ao faz o que período antes de 2021 e coloca no texto da regra do jogo, ó, em qualquer circunstância tem que ser anulado. Qualquer circunstância tem que ser anulado, como era antes de 2021. Aí a gente vai anular. A partir de 2021, esse gol, pelo texto da regra do jogo, esse gol é legal. Mas o Rafael Klein, ele anula de acordo com a instrução que ele recebe. A instrução é ruim. Eles começaram a facilitar a vida do árbitro. A gente não quer... O que é mais fácil num lance como esse, que bate na mão do atacante e sai o gol? O mais fácil, todo mundo está esperando. Bateu na mão, vamos anular o gol. Eles estão indo para a decisão mais fácil. O problema Que é diferente da regra. O problema é que essa instrução vai de camisa em camisa. Tem certas camisas que a instrução é diferente. Não, tem sido recorrente. Eu tenho batido nesse tema desde o ano passado. O Grêmio teve um gol anulado contra o Santos num toque acidental na mão do Edenilson, que estava bem pertinho do joelho. Sai o gol. Eu falei, tá errado. No Campeonato Brasileiro desse ano, terceira rodada, Remo e Atlético Mineiro. O Remo teve um gol anulado, que o jogador sobe para cabecear. A bola bate acidentalmente no braço dele aqui, ó, numa posição natural. E na sequência saiu o gol do Remo, o VAR chamou e o gol foi anulado. Em todas as revisões, eles estão analisando assim, lá no campo da defesa, não, se ela na defesa, se a bola fosse na mão do Tchamba, o que é que o VAR ia falar? Não, ele está numa ação de disputa, a distância é muito curta, O braço está perto do o corpo. braço está perto do corpo, a bola foi cabeceada para baixo, No ataque isso a não é interpretação pênalti. é diferente, é isso. No ataque, o que eles estão buscando? Olha, teve um ganho técnico. Olha, o futebol não aceita gol com a mão. Só que a instrução é contra a regra. Exato, e eu acho Contra a que regra. não cabe a meia dúzia de instrutores decidir o que o futebol espera de vocês, árbitros. E não é O uma futebol tem uma questão só regra. do Brasil, viu? Perfeito. Isso O é... futebol tem uma regra que é universal. Então, se as pessoas querem se interar sobre a regra do futebol, o que elas vão Muda o fazer? texto da regra. Claro, elas vão ler a regra. Isso aqui é a regra do jogo. Ah, não, mas os instrutores estão dizendo que essa regra não vale. Imagina, pô, não dá. Isso gera dúvida na credibilidade. Claro. Será que realmente Claro. O Rafael Klein hoje seguiu instrução. Então essa instrução não é só no Brasil? Quando você falou, achei que era só no Ah, Brasil. tem sido geral, tem sido Não, instrução e PC, FIFA, e tem assim, sido instrução eu acho que o Palmeiras foi Comembol. bem nas redes sociais, eu exibi. Na verdade, é uma leitura labial, né? Tem até uma diferença do Gabigol, guardado Mas assim, o argumento é braço bem esse. colado. Ó, se no ataque a gente anula quando o autor do gol põe a mão. Que é o que está na regra. É isso. Se vem de um outro, o gol valeria. Então assim, você pega essa fala do Rafael Klein, do seu assistente na Vila Belmiro, pro Neymar, e coloca aqui, fica coisa de louco. É isso. Porque é coisa de louco, meia dúzia de instrutores e decisão. Ou Isso aqui que tá seja, o Palmeiras escrito foi aqui, prejudicado. isso não vale. O que a gente tem que Se chegar você está dizendo que é uma instrução, o absurdo é haver essa instrução. É isso. Porque você pega o texto da regra, que é um negócio feito por uma reunião, com pessoas lá reunidas para estabelecer o que é a regra do futebol. Já mudaram em 21 para dar para justificar o jogo errado. A outra é meia dúzia de ó, isso aqui que está na regra não vale mais. Não pode. Não pode. O Palmeiras está prejudicado. A questão é, se a gente chegasse aqui à conclusão, se essa mão fosse do Tchamba, numa ação de disputa, olha só, subindo, uma distância curta, subindo para cabecear, uma bola cabeceada para baixo, e o Flaco com o braço colado. Se fosse no braço do Tchamba, não seria pênalti.
Se não é pênalti, não pode ser falta do ataque. E Só pode anular se o Flax... digamos que o Palmeiras queira uma explicação formal da CBF, porque ele está com o texto da regra, o Anderson Barros leu o texto da regra, o texto da regra dá Muito bem, dá razão ao Palmeiras. O Anderson Barros foi muito bem. Então, aí o Palmeiras vai lá com o texto da regra, ao CBF. Você, pelo texto da regra, me prejudicou. A CBF tem por escrito essa instrução? Eles vão... Ou é um liga pro outro e fala assim, ó, vamos fazer assim, ó. Não tem por escrito, Pô, isso aí é acabou, discussão. acabou. Não tem por escrito. E aí, o que vai ser a defesa? Né? É dizer assim, olha, o árbitro tem o poder discricionário para interpretar. E não adianta, normalmente a gente vem aqui e fala assim, olha, vamos ouvir o áudio do VAR depois, Olha como diz só para saber. Moiou. Mas Porque normalmente a gente fala assim, Se não tem isso por escrito, como é que você vai justificar isso? Normalmente a gente fala assim, ó, vamos ouvir o áudio do VAR para saber o que foi a interpretação, né? Nesse lance eu não vou pedir áudio do VAR, porque a comunicação ela é treinada. A gente não vai ver no áudio do VAR o cara falando assim, olha, o toque foi acidental, mas saiu o gol, vamos esperar. Não, a construção da comunicação vai ser, olha, ganho técnico, teve um ganho técnico, olha, olha só, foi uma assistência, olha, ele está aumentando o espaço do corpo de maneira antinatural, que é uma visão completamente diferente quando se trata da defesa. Você não acha que isso... Então é isso aí, pessoal. Deixa muito like aí, comenta no vídeo, se inscreve no canal.